Pessoal, bom dia. Hoje a gente está no capítulo 2 e vai estudar um pouquinho sobre o legado romano. A primeira pergunta que eu tenho a vocês é a seguinte, Fernanda: o que é legado? Deixado. É o que é deixado. Fala, ô Davi. Uma definição um pouco mais concreta de falar, ainda mais que pode ser uma herança, uma herança deixada por outro país. Uma herança, eu acho que é o que é deixado, a herança. Vocês foram muito felizes na definição. O legado nada mais é do que uma herança, algo que foi a partir da cultura, do tempo passado, né, por gerações, por civilizações. Até hoje, a gente tem algumas coisas que a gente aprendeu com Roma usadas, tá? Por exemplo, alguém tem um exemplo pra gente aqui da cultura romana que a gente usa até hoje? Fala, Davi. As línguas latinas. As línguas latinas. Fala, Rian. Oi? Jogos Olímpicos é de Roma ou de Grécia? É de Grécia. Mas é bom que a gente já puxa aí, ó, uma característica fundamental de Roma. Se a gente pensar ali, ó, na ciência e na tecnologia, ciência, aquilo que a gente sabe, correto? Sexto ano, tô ouvindo vozes que não são da minha cabeça. Galera, a ciência ela traz um legado, vamos lá, a ciência romana, da monarquia romana, da república romana, do império romano, ela traz um legado de quem? Da Grécia, ok? Por exemplo, a gente tem a invasão dos Balcãs. Hoje são os Balcãs. Os Balcãs são essa região aqui, ó. Aqui, ó, era onde era a Grécia. A Roma, a República Romana, tinha como base, depois da Fernanda, tinha como base a expansão territorial a partir do seu exército. Então esse exército invade a Grécia, a antiga Grécia. A Grécia que foi dominada pelos macedônicos, ok? E lá há a incorporação da cultura grega. Então a ciência romana, ela é um legado da cultura grega. Ou seja, filosofia, matemática, a ciência de maneira geral, a ciência biológica, ela foi resgatada aí, enfim, inspirada na Grécia, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente, ou não? Não. História, a história da Roma Antiga nada mais era do que uma narrativa, Enzo. Tudo bem? Vira para frente. Dos fatos, tá? Depois do Rian. Só que a grande inovação da ciência e da técnica de fazer política, por exemplo, da Roma, gente, foi o corpo do direito civil. Nós temos um conjunto de leis. Nós temos sexto ano. Nós temos uma Constituição. A Constituição é o nosso conjunto de leis. Ela está ali. Você joga no Google, vai levar você para um site do governo federal e você vai ver todos os seus direitos. Todos estão lá para você acessar e saber o que você, cidadão, pode ou não fazer. Isso é o corpo do direito civil. Roma é responsável pela chamada Lei das 12 Tábuas. E mais do que isso, mais do que esse código
de conduta. Né? A conduta é aquilo que a gente faz no dia a dia. Né? A Roma Antiga, ela disponibilizou essas 12 leis, essas leis das 12 tábuas, para que todos os cidadãos pudessem olhar, ler e ver o que eles podiam ou não fazer. Ou seja, isso gera os direitos. Ok? Então hoje, um legado romano para a gente é o que, gente? É o direito. São as leis num corpo, num código, onde a gente pode decifrar, a gente pode ler, e a partir dessa leitura, a gente sabe os nossos direitos. Ok, gente? Ficou alguma dúvida até ali em ciência e tecnologia ou não? Não. Quem está com dúvida? Alguém com dúvida? Antônia com dúvida? Gabriel? Galera, fala, Yasmin. Fala, filha. O grande legado de Roma é um conjunto de regras que definem o que é cidadania. Definem o que é um cidadão. Por exemplo, aqui no Brasil, Yasmin, a gente nasce, correto? Nasceu. O que seus responsáveis vão fazer logo de cara? Vão te registrar. Você vai ter um número. Você é um número. Tá? Esse registro configura a seguinte situação. Você é uma cidadã. Ou seja, se você é uma cidadã no Brasil, você vai ter direitos que está num código civil. O código é o que você decifra, é o que você lê e vê o que você pode ou não fazer. Você, enquanto cidadã, tem direito a um teto, uma casa, saúde, comida. Você tem direito à educação. Quando você fizer 16 anos, você vai ter direito ao quê? Ao trabalho, mas primeiramente quem? O voto. Tudo isso. Tudo isso eu tirei da minha cabeça, Yasmin. Eu tirei da minha cabeça. Ela tem direito ao voto. Não, existe o quê? Um código de leis. Um código civil. Ok? Que define os cidadãos, as regras para essa cidadania. Quem inventou isso? Roma Antiga. Ok? Então, o legado... vocês tornou. O legado de Roma Antiga para a gente, mais importante, é esse código civil. Ou seja, é a ideia de que nós, para sermos cidadãos, a gente tem que estar sob o controle de um código de leis. Tudo bem? É isso. Ficou alguma dúvida agora? Tem certeza, Yasmin? Tá bom. Fala. Aí ela não se configura uma cidadã. Tudo pra gente fazer, a gente não tem que estar com a identidade? Você entra no cinema sem uma carteirinha. Pra poder fazer essa carteirinha, tem que ter identidade. Oi? Tem que ter certidão de nascimento. Tem que ter. Você nasce, tem um documento do hospital, você apresenta lá. Para nascer, teu pai e tua mãe tem que ter te feito que você nasceu. Gente, vamos lá. Não tá tendo aula aqui na frente, não? Fala, Caleb. Só o Caleb. Calma. O calendário da Roma era o calendário Justiniano. Foi usado, Caleb,
até o século XVI, mais ou menos. 1500 e século XVI. Só que aí ele vai ser substituído por um outro calendário, que é o que a gente está hoje usando, que é o gregoriano. Perfeito? Gente, ficou alguma dúvida até aqui ou não? Voltando. Pessoal, a religião romana era também uma religião que herdou um legado da Grécia Antiga. Vamos lá. Qualitativo. Menos meio ponto. Para quem falar a partir de agora. Pessoal, a religião romana era muito parecida com a religião grega, só que tinha um porém. Qual porém? Primeiro são os nomes. Por exemplo, o equivalente a Zeus na Roma era Júpiter. Fala, olha, você pode ir. Tem um quadro na apostila de vocês. Abre aí a apostila na página. Licença aqui, filha, rapidinho. Na página 71. Aqui nós temos um quadro com o nome dos deuses. Se vocês puderem depois dar uma olhada, deem. Mas, agora preste atenção. Na Grécia, os deuses, eles eram figuras humanas. Mas não só na aparência, mas também no comportamento. Muitos deuses, eles sentiam ciúmes, eles traíam seus companheiros, eles sentiam ódio, alegria, erravam, sentiam dor, sentiam medo. Os deuses romanos, por mais que fossem inspirados nos deuses gregos, eles eram mais, digamos assim, deuses do que humanos. Eles eram algo inatingível por nós. Fala, Miguel. Aqui, eu não sei se é verdade que eu é que eu tinha medo que uma das mulheres que ele tinha disse que uma das filhas dele ia ser mais nova do que ele. O panteão grego. Aí ele fez o quê? Ele comeu a mulher dele e... De mastigar, né? E a criança acabou matando ele. Tem uma série de histórias parecidas com essa, assim. O próprio Zeus, ele era filho de Cronos, do tempo, e o Cronos comia todos os filhos dele. Oi? Posso pensar? Tá, fala, Yasmin. Tem a ver com a língua, tá? A língua falada em Roma é o latim. Então, no latim, ficaram esses nomes. Ó, os gregos são aí, ó, Zeus. Romano, agora o romano, tá? Mas não precisa gravar isso não, filho. Tudo bem? Voltando. Pode. Pessoal, atenção, vamos lá. 3, 2. Galera, os deuses romanos, como eu disse, eles eram mais deuses, eles eram mais inatingíveis, eles eram mais perfeitos que os gregos de maneira geral, tá? Haviam ritos privados e públicos. Lembram das vestais que eu falei semana passada? Sim. Eram as guardiãs do fogo da família, né? Ou seja,
dentro das casas dos romanos, ou seja, nas vidas deles privadas, haviam sempre celebrações para essa deusa Vesta, que era a deusa do fogo, guardiã da família, tá? Então, muitas vezes o pai, ele encabeçava esse ritual, tudo bem? E já nas praças públicas, haviam os ritos públicos. Esses ritos eram comandados pelos senadores. Senadores eram os mais importantes líderes políticos da Roma Antiga. Esses senadores, eles comandavam ali esses rituais que envolviam, principalmente, gente, sacrifícios de animais. Sacrificavam-se animais para os deuses. Ok? Porcos, cabras, vacas, bois. Esses animais eram sacrificados em cerimônias públicas. Pessoal, se o Senado comanda a religião e o Senado tem o poder político, as pessoas podiam ter outra religião? Não. Só podia ser politeísta, mas desse tipo. Que acreditava em Júpiter, Netuno, Saturno. Essa galera. Fala, Amanda. Calma aí, Amanda. Calma, Amanda. Fala, Amanda. E você ter falado que esse ritual pode dar dor no cabo, falar em cabo, já lembrei daquele ritual, mas não posso falar sobre o assunto de Deus. Os rituais, as celebrações, gente, vamos lá. Isso é uma ideia muito recente. Uma série de religiões ao longo de toda a história sacrificavam animais. É uma espécie de oferenda aos deuses. A gente no Natal não come um animal específico? Faz parte de um ritual religioso. Eles comiam. Cordeiros eram sacrificados no Antigo Testamento, ok? Eu lembro do Antigo, mas pode ter sido no Novo também. Oi? Tem cavalo? Carne de cavalo é bom? Sacanagem. Vamos lá. Brincadeira, tá, gente? Vamos lá. O grupo aí de trás. Fernanda. Pessoal, vamos lá. O cristianismo foi uma religião, como eu disse para vocês lá na última aula antes da prova. O cristianismo estava crescendo muito, porque era uma religião que tinha ali Jesus como a grande referência. E Jesus era um cara que andava, né, com a rapaziada marginalizada, né? Era um cara que andava com leprosos, né, com uma galera que era excluída da sociedade de maneira geral. Pessoas com deficiência e etc. Pessoal, Jesus acaba sendo acolhido, essa figura, principalmente pelos escravizados romanos e logo pelos plebeus também, pelas camadas mais pobres da sociedade. E essas camadas acabaram por crescer muito essa religião em Roma. Havia uma perseguição, só que chegou um momento que o imperador Teodósio, ele fala que não tem mais como frear essa expansão do cristianismo. E aí em 380 ele faz um édito, né? O édito era lei, o édito da Tessalônica, e transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então lá no final da civilização romana é o cristianismo que é a religião oficial e mais popular de Roma. Ok, minha gente? Sim. Com alguma dúvida ou não? Não. Então no início nós temos o politeísmo,
E já no finalzinho, nós temos o monoteísmo. Pessoal, alguma dúvida até aqui ou não? Economicamente, Roma era totalmente interligada pelas estradas romanas. Roma, pessoal, era isso aqui tudo, ó. E aqui havia uma série de estradas e portos também. Legal. Nós tínhamos a cidade de Arezzo. Arezzo é até uma marca de roupa, se eu não estou enganado, sandálias hoje. Arezzo era uma cidade que concentrava um grande centro comercial romano. Esse centro, por ser litorâneo, ele tinha conexão com o mar Mediterrâneo. Então, haviam trocas que envolviam a Ásia, a África e levavam uma série de pedras preciosas, mármore, especiarias para as cidades romanas europeias. Fala, Fernanda. Centros comerciais são locais que têm muitas lojas hoje em dia. Oi, desculpa, Fernanda, não estou te ouvindo. Tem um salão em cima? Centros comerciais são locais, Antônio, de grande movimentação de produtos. Ok? Quer ver, ó, aqui na página... Um instantinho, filho. Na página 71 ainda, está escrito assim, ó, no segundo parágrafo de economia. Deixa eu falar, gente. Embora a agricultura fosse a atividade econômica mais importante do mundo romano, o comércio marítimo de produtos de subsistência, exóticos ou de luxo, foi bastante expressivo. Roma, centro do império, consumia, olha isso, cereais importados da Sicília e da África, ou seja, dessas regiões aqui, ó, nós tínhamos o azeite de oliva, em especial, da região correspondente à Espanha e ao Egito. Olha de quantos lugares vinham os produtos romanos. De muitos lugares. Ágata e... Quem é esse rapaz aí atrás? Ágata é o que, Ágata? E você é o? Marcos. Tem até o final da aula para me convencer do contrário. Professor, tem duas ágatas na sala. Eu sei. Vamos lá. Os mármores coloridos utilizados nas principais construções e em esculturas da capital e das outras cidades vinham da Ásia e do norte da África. Então, ó, essa região exportava mármores coloridos para poder colocar na casa de quem, gente? Dos plebeus ou dos patrícios? Dos patrícios, perfeito. Vamos lá. O comércio de cerâmica, cujo principal centro de produção era Arezzo, na Itália, abastecia o mercado romano, bem como as províncias ocidentais e do norte e do sudeste do Império. Galera, havia uma economia monetária. O que isso significa? Tinha uma moeda. Uma moeda, por exemplo, uma das moedas mais usadas, tá? Era a moeda, né, com essas caras aqui, ó, as faces de Janus. Janus era um deus grego, né, da transição. Ele era passado e futuro ao mesmo tempo. É por isso que ele tem essa carinha aí na apostila de vocês, olhando para o futuro e a outra olhando para o quê, gente? Para o passado. Tá? Então, ele era um deus ali que fazia... que fazia essa referência ao tempo. Ok? Tinha também... Como é que a gente fazia essas moedas naquela época? Ouro. Não, mas como é que a gente fazia essas moedas? Eles tinham
uma certa... Eles davam ferro com martelinho. Era tipo um cinzel. O que é um cinzel? É uma peça de metal que você pega um martelo e aí você vai punhando. Né? Você vai transformando. Isso aí, exatamente. Era difícil. Ok? Galera, até tem alguma dúvida ou não? Sobre a economia romana? Antônia, Ágata. OPQRST. Vamos ver. WXYZ. Ó, silêncio, Sextona. 3, 2, 1. O exército. Gente, o exército romano era uma coisa de louco. O exército romano, gente, ele tinha grupos dentro dele. Cada grupo comandava as regiões específicas. Tinha a região central do Império, tinha a região da Gália, tinha a região do norte da África. Essas legiões, elas juntas formavam um exército, gente, de 144 mil soldados no auge. Isso era muita gente. Para vocês terem uma noção, uma das cidades mais populosas do Brasil, Polônia, lá em 1822, ou seja, mais de 1000 anos depois, a cidade mais populosa do Brasil, uma das mais populosas, era Salvador. Salvador tinha 25 mil habitantes. Só o exército romano tinha 144 mil soldados. Gente, os soldados romanos, eles andavam com pilo. Pilo era como era chamado, uma lança que eles tinham. Além disso, eles tinham uma pequena espada, né, que eles manuseavam, né, de maneira rápida, com 2 gumes. Pessoal, quem ainda não entendeu o que eu falei, eu vou falar de novo. A palavra que eu pedi, né, que eu usei para poder pedir o que eu quero, foi silêncio. Então, não é para poder falar junto comigo. É simples compreender essa mensagem, não é? Então, por favor, não só me respeitem, respeitem os colegas que querem aprender. Pessoal, além disso, eles tinham uma adaga, que era uma faquinha menorzinha, tá? Eles andavam, né, com uma armadura e também com uma espécie de bolsa. Ao todo, gente, eles levavam cerca de 44 quilos de armas e armadura. Para você entrar no exército romano, você tinha que ter pelo menos 1,74 m de altura. Eu não ia entrar. Eu tenho 10 centímetros a menos. Graças a Deus eu não ia entrar. Oi? E homens, tá, gente? De entrar. Não vivi mais tempo. A gente vive mais tempo hoje. Não, isso não existe. Oi, Caleb. Ninguém aqui entra nessa discussão, nem adultos. Vamos lá. Galera, pra acabar. O Coliseu foi uma estrutura, pessoal, montada em 4 anos. É uma estrutura imensa, que parece um grande estádio de futebol, se a gente for comparar. Tem na apostila de vocês a imagem. Os arquitetos do Coliseu... Fica assim aquilo ali? Os arquitetos, eles pensaram no Coliseu para que ele pudesse ser evacuado rapidamente. Então, em alguns minutos, 80 mil pessoas, que era a capacidade máxima
do Coliseu, 80 mil, gente. O Maracanã, para vocês terem uma noção, tem a capacidade de 60 e tantos mil. Antes tinha mais. Antes tinha mais. Não, antigamente era 120 mil pessoas. Antes da última reforma era 80 mil pessoas. A gente ficava em pé no jogo. Era geral. Invadir um campo. Isso aí é normal. Pessoal, o Coliseu tinha batalha. Para vocês terem uma noção, quando o Coliseu foi inaugurado, fizeram uma festa de 100 dias. Cerca de 9 mil animais foram mortos nesses espetáculos. Que eram espetáculos, né, de batalha, sanguinários. Os escravos lutavam com leões, com tigres, com ursos não. Tá? Oi? Não, a muralha foi muito gigante, a muralha. Não, a muralha foi mais que 1 ano que se construiu. Fala, Amanda. Vamos ficar aqui depois da aula, né? Vamos. Fala, Amanda. E você fala que é mais tempo, Não, foram 9 mil. E 4 mil homens foram mortos nessas batalhas durante esses 100 dias de inauguração. Então, Tio, quando você está falando isso, eu me lembrei daquele filme que pessoas fantasiadas, já que ele falou que você Touro? Isso aí é as touradas da Espanha. é um touro e um boi, eu acho. Acho que é um touro. Vamos lá, pessoal. E a Roma hoje? Roma hoje, gente, é uma espécie de museu a céu aberto. Se você vai lá, você vai ver o Coliseu, que tem mais de 1000 anos. Você vai ter uma série de esculturas. Aí não é Roma, é outro lugar, se eu não me enganar. Calma aí. É Roma, né? Calma aí, vamos ver aqui. Então, é em Pisa que fica a Torre de Pisa, não é em Roma. É Pisa. Galera, Roma é o centro da Igreja Católica. O Vaticano é um país, que é uma praça, onde fica a Basílica de São Pedro, que é uma das obras arquitetônicas mais sofisticadas da história. Pessoal, para casa vai ficar o capítulo 2. Na semana que vem eu vou dar vista no capítulo 1 e no capítulo 2. Combinado? Pode guardar o material. Tchau, Esther.